Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero te contar a história de um pão. Mas não é um pão qualquer. É um pão que carrega em suas tranças milhares de anos de história, fé, memória e significado. Um pão que transforma uma refeição comum em um ato sagrado. Esse pão se chama chaula. E se você já viu um, provavelmente ficou impressionado com sua beleza. Aquilas troncus douradas, brillantes, perfidas. Mas a verdadeira beleza da chaula não está na sua aparência. Está no que ela representa. Então me acompanha nessa jornada. Porque ao final desse vídeo, você nunca mais vai olhar para um pão da mesma forma. E talvez, só talvez, você vai entender que os objetos mais simples da nossa vida podem carregar os significados mais profundos. Ato 1. A mesa do Shabat. Para entender a chaula, você precisa primeiro entender o Shabat. O sétimo dia. O dia de descanso. O dia em que o mundo para e a família judaica se reúne ao redor da mesa. O Shabat começa ao pôr do sol de sexta-feira e termina ao pôr do sol de sábado. Durante 25 horas, o trabalho cessa. Os telefones são desligados. As preocupações são postas de lado. E a família se senta junta para celebrar algo que nossa geração esqueceu: a arte de estar presente. A mesa do Shabat é coberta com uma toalha branca. As velas são acesas. O vinho é abençoado. E então vem o momento da chaula. 2 chalas são colocadas sobre a mesa, cobertas com um pano especial. E antes de comer, uma bênção é recitada. As mãos são levantadas sobre os pães. E então, o pão é partido e compartilhado com todos ao redor da mesa. Mas por quê? Por que 2 pães? Por que eles precisam ser trançados? Por que toda essa cerimônia ao redor de algo tão simples quanto o pão? Aí é que está. Nada disso é simples. Cada detalhe carrega camadas e camadas de significado. Ato 2. A memória do maná. Vamos voltar no tempo. 3.500 anos. O povo de Israel acabou de sair do Egito. Eles estão vagando pelo deserto. Não há comida. Não há água. E então, Deus envia o maná. Todas as manhãs, quando o orvalho evaporava, havia sobre o chão do deserto uma substância fina como a geada. Era branca, doce como mel. E o povo a coletava e fazia pão. Mas havia uma regra: você só podia coletar o suficiente para um dia. Se tentasse guardar para o dia seguinte, o maná estragava. Exceto na sexta-feira. Na sexta-feira, você coletava uma porção dupla. E milagrosamente, essa porção dupla não estragava durante o Shabat. Entendeu agora por que são 2 pães na mesa do Shabat? Eles representam a porção dupla de maná. Eles são uma memória física de que Deus provê, de que não precisamos acumular ansiosamente, de que há suficiente para hoje e para amanhã. As 2 chalas são cobertas com um pano porque o maná era coberto pelo orvalho de manhã e à noite. Cada detalhe da cerimônia é uma recordação física de uma história antiga. Mas a chaula não é apenas sobre o passado. Ela é sobre o presente. Sobre o que significa viver com gratidão, com confiança, com fé de que haverá o suficiente. Ato 3. As tranças e seus significados. Agora vamos falar sobre as tranças. Porque a chaula tradicional é trançada. Geralmente com 3 fios, às vezes com 6, às vezes com 12. E aqui começa a riqueza simbólica que é de tirar o fôlego. Cada fio representa algo. Nas chalas de 3 tranças, os fios representam verdade, paz e justiça. 3 pilares sobre os quais o mundo se sustenta. Nas chalas de 6 tranças, os números se multiplicam. 6 dias da criação. 6 dias de trabalho que culminam no 7º dia de descanso. E há quem faça chalas de 12 tranças, representando as 12 tribos de Israel. Cada uma diferente, cada uma com sua identidade, mas todas entrelaçadas, formando um único pão, um único povo. Mas o simbolismo vai além dos números. O próprio ato de trançar é significativo. Pense nisso: 3 fios sozinhos são fracos, facilmente quebráveis. Mas quando você os entrelaça, eles se tornam fortes. Resilience. Bellows. É uma metáfora perfeita para a comunidade, para a família, para as diferentes partes de nós mesmos. Sozinhos, somos vulneráveis. Mas entrelaçados, nos tornamos inquebráveis. Existe uma tradição de que enquanto você trança a chaula, você ora. Você medita. Você coloca suas intenções em cada movimento das mãos.
Porque o ato de fazer o pão não é apenas culinária. É espiritualidade. É oração física. Ato 4. O ato de separar a massa. Aqui está algo que muita gente não sabe. Quando você faz shaula, há um momento específico, um ritual específico, que remonta ao Templo de Jerusalém. Quando a massa está pronta, antes de dividi-la e trançá-la, você separa um pequeno pedaço, uma porção simbólica. E você faz uma bênção. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou separar a shaula. Esse pedacinho de massa, historicamente, era dado aos sacerdotes no templo. Era a porção sagrada, a oferta a Deus. Hoje, o templo não existe mais. Então esse pedacinho de massa é queimado ou descartado. Mas o ato permanece. Porque ele representa algo fundamental: reconhecer que nada do que temos é realmente nosso. Que tudo é uma dádiva. Que devemos sempre devolver uma parte. É o princípio da gratidão incorporado em massa de pão. E tem algo mais. Tradicionalmente, esse mandamento de separar a massa era específico para mulheres. E tornou-se um dos momentos mais sagrados da vida doméstica judaica. Um momento onde a cozinha se transforma em templo, onde mãos que trabalham massa se tornam mãos que fazem oferendas. Ato 5. O simbolismo do formato. Você já reparou que a shaula não é apenas trançada, mas também tem um formato específico? Ela é redonda em Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e é alongada durante o resto do ano. A shaula redonda representa o ciclo da vida, o ano que se completa e recomeça. A eternidade. A continuidade. Sem começo nem fim. É um lembrete poderoso em uma cultura obcecada com progresso linear, com sempre ir adiante, com nunca voltar. A shaula redonda diz: a vida não é uma linha reta. É um ciclo. Há momentos de crescimento e momentos de colheita. Há momentos de plantar e momentos de descansar. E todos são sagrados. A shaula alongada, por outro lado, representa a jornada, o caminho, o processo. É como se cada semana fosse um passo na longa caminhada da vida. E em alguns lugares, há o costume de fazer shalas em formato de escada antes de Rosh Hashanah, simbolizando a ascensão espiritual, o desejo de subir mais alto, de se tornar melhor. Cada formato conta uma história. Cada curva da massa carrega um significado. Ato 6. Partir e compartilhar. E então chegamos ao momento culminante. O momento de partir o pão. Há algo profundamente simbólico no ato de partir pão. Você não corta shaula com faca durante o Shabat em muitas tradições. Você parte com as mãos. Você rasga. Você distribui. Por quê? Porque no Shabat, não usamos instrumentos de guerra. A faca, mesmo a faca de cozinha, é um instrumento que pode causar dano. E o Shabat é sobre paz, sobre harmonia, sobre construir, não destruir. Então você parte o pão com as mãos. E ao partir, você compartilha. Ninguém come sozinho. O primeiro pedaço vai para os convidados. Depois para a família. E então para você. É um lembrete físico de que comida não é apenas sustento. É comunhão. É conexão. É amor transformado em algo que você pode tocar, cheirar, provar. Quando você parte a shaula e a passa para seu filho, sua filha, seu cônjuge, seu amigo, você está dizendo sem palavras: eu tenho o suficiente e quero compartilhar com você. Você é parte da minha mesa. Você pertence aqui. Em um mundo cada vez mais individualista, cada vez mais isolado, esse ato simples de partir e compartilhar pão é revolucionário. Ato 7. Alicao universal. Agora você pode estar pensando: isso é lindo, mas é específico do judaísmo. O que isso tem a ver comigo? E eu te respondo: tudo. Porque a shaula nos ensina princípios universais que transcendem qualquer tradição específica. Ela nos ensina sobre memória. Como objetos físicos podem carregar histórias, como rituais podem manter vivo o passado e torná-lo relevante para o presente. Ela nos ensina sobre gratidão. Como reconhecer que tudo que temos é uma dádiva, como separar uma parte e devolvê-la, como viver com as mãos abertas e não fechadas. Ela nos ensina sobre comunidade. Como fios separados se tornam fortes quando entrelaçados, como somos mais juntos do que sozinhos, como nossas diferenças, quando unidas, criam algo belo. Ela nos ensina sobre presença. Como parar um dia por semana e simplesmente estar com família, estar com amigos, estar consigo mesmo, estar com o divino. Ela nos ensina sobre beleza.
Como até as tarefas mais mundanas, como fazer pão, podem se tornar arte, podem se tornar oração, podem se tornar sagradas. E ela nos ensina sobre sustento. Não apenas sustento físico, mas sustento emocional, espiritual, relacional. Como nos alimentamos uns aos outros não apenas com comida, mas com presença, com atenção, com amor. Conclusão. Então, voltemos à pergunta original. Por que a chaula tem um significado tão profundo na mesa judaica? Porque ela é mais que pão. Ela é memória viva. É fé incorporada. É comunidade trançada. É gratidão assada. É amor partido e compartilhado. Cada sexta-feira à noite, quando uma família judaica se senta ao redor da mesa e parte a chaula, eles estão fazendo algo que seus ancestrais fizeram por milhares de anos. Eles estão conectando passado e presente. Eles estão lembrando quem são e de onde vieram. Eles estão reafirmando seus valores, seus compromissos, sua identidade. E nós, que talvez nunca façamos uma chaula, que talvez nunca celebremos um Shabat, ainda podemos aprender com essa tradição. Podemos aprender a investir nossas refeições com significado. Podemos aprender a transformar atos cotidianos em rituais sagrados. Podemos aprender que objetos simples, quando carregados de intenção, se tornam portais para algo maior. Você não precisa ser judeu para entender que comida é mais que combustível, que refeições são mais que nutrição, que a mesa é um altar, e cada vez que nos sentamos juntos para comer, temos a oportunidade de fazer algo sagrado. A chaula nos lembra que não há divisão entre o sagrado e o mundano, que tudo pode ser santo se tratado com reverência, que farinha, água, açúcar e sal, quando misturados com intenção e amor, podem se tornar uma ponte entre o terreno e o divino. Então, da próxima vez que você comer pão, pare por um momento. Olhe para ele. Pense em todas as mãos que o tocaram. O fazendeiro que plantou o trigo. O moleiro que o moeu. O padeiro que o assou. E as mãos que agora o seguram e estão prestes a parti-lo e compartilhá-lo. E talvez, apenas talvez, você sinta um pouquinho do que gerações de famílias judaicas sentiram ao olhar para aquelas duas chalas trançadas sobre a mesa. Um sentimento de gratidão. De conexão. De pertencimento. De que você faz parte de algo maior que si mesmo. Porque no fim das contas, é disso que a chaula fala. De que não estamos sozinhos. De que somos fios entrelaçados em algo belo. E de que há, sempre, pão suficiente para hoje e para amanhã. Fechamento. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se você nunca mais vai olhar para pão da mesma maneira, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal para mais conteúdo sobre tradições antigas e os significados profundos por trás de objetos cotidianos. E me conta nos comentários, existe algum alimento ou ritual na sua cultura ou família que carrega significado especial? O que torna uma refeição sagrada para você? Estou curioso para conhecer suas histórias. Até o próximo vídeo. E lembre-se, às vezes, os objetos mais simples carregam os significados mais profundos.